Vamos abordar agora as considerações anatômicas e patofisiológicas, os fármacos empregados no uso durante o procedimento e os detalhes técnicos e a preparação do paciente. As considerações anatômicas e patofisiológicas, a gente tem que saber que a dor é gerada por algumas patologias que acometem a coluna lombar. Pode ser proveniente tanto de alterações anatômicas das estruturas, como do dano sofrido pelos nervos nessa região. Como alterações de estruturas, a gente tem a artrose facetária, uma osteoartrose de articulações sacroiliacas e, como lesão direta no nervo, a estenose foraminal, causada pela protrusão ou por outras alterações. Esse slide é bem interessante porque ele traz uma comparação. Um lado com as alterações, as alterações degenerativas, e o outro lado considerado normal. A gente percebe aqui uma hipertrofia de faceta, a gente percebe uma estenose do canal medular, a gente percebe uma protrusão discal com rotura do ânulo fibroso, também comprimindo a raiz, a gente percebe uma estenose central, e uma estenose do forame. Dentre as estruturas neurais da coluna lombar, pelve e membros inferiores, a gente tem que os três principais ramos originados do plexo lombar são o femoral, o cutâneo femoral lateral e o obturatório. O plexo lombar e o plexo sacral se comunicam pelo tronco lombosacral, mas são duas estruturas distintas, responsáveis por fornecer o suprimento nervoso para toda a parede abdominal, assoalho pélvico e membros inferiores. Possuem uma importância considerável, pois estão integralmente relacionados à postura e à locomoção do homem. Como informações adicionais que vão ajudar a melhorar a qualidade do nosso bloqueio, a gente tem que o nervo cutâneo lateral femoral é formado principalmente a partir dos ramos dorsais de L2 e L3. Entretanto, 10% dos plexos podem se originar diretamente do nervo femoral. Então, essa variação anatômica, o bloqueio do nervo femoral, deverá produzir também um bloqueio do cutâneo lateral femoral associado. Enquanto os nervos cutâneo lateral femoral e femoral estão juntos, no mesmo plano facial, o nervo obturatório está fora desse plano, separado dos outros dois por uma prega muscular em torno de 50% a 60% dos casos. Tal característica anatômica vai ser importante na taxa de sucesso dos bloqueios dos três ramos principais do plexo lombar. O nervo femoral é o ramo terminal do plexo lombar, sendo o maior, e o principal nervo da porção anterior da coxa. Dentre os fármacos empregados, os anestésicos locais são os mais comuns, São as drogas que têm como papel bloquear de forma reversível a transmissão do estímulo nervoso no local onde for aplicado, sem ocasionar alterações do nível de consciência. Os principais utilizados são as amidas, do tipo amida, dentre eles a lidocaína, a bupivacaína e a levobupivacaína. Trago agora essa tabela aqui só para a gente relembrar esses medicamentos, a sua dose máxima com a adição de adrenalina e sem adição de adrenalina e o início de ação, se é rápido ou um pouco mais lento. Como falei, a lidocaína é o mais utilizado de todos. A gente tem aí uma dose recomendada de 5 mg por quilo sem epinefrina e até 7 mg por quilo com o uso de epinefrina. As drogas neurolíticas proporcionam efeitos permanentes ou de longo prazo na condução nervosa. Esse efeito é chamado de neurólise. Atualmente, o álcool etílico, o fenol, o glicerol são os mais utilizados. Das recomendações básicas para o uso desses neurolíticos, a gente tem que os bloqueios neurolíticos só devem ser aplicados por médicos experientes e qualificados, com treinamentos e práticas anteriores. Os bloqueios neurolíticos devem ser aplicados como parte do tratamento multimodal. A seleção dos pacientes deve ser feita com muito critério e cuidado e deve ser considerado o bloqueio neurolítico mais adequado para o paciente. Todos os possíveis efeitos colaterais e complicações do método devem ser explicados cautelosamente para o paciente e para os familiares. Para todos os pacientes que terão indicação de um bloqueio neurolítico, recomenda-se realizar primeiro um bloqueio prognóstico ou um bloqueio diagnóstico prévio. Os corticoides, outra medicação bastante utilizada, ele é indicado para inibir a inflamação e aliviar a dor. Há dois tipos principais a serem utilizados, os particulados e os não particulados. Os agentes de contrastes, que são muito usados para identificar a estrutura anatômica a ser bloqueada, são divididos em iônicos e não iônicos, sendo que os agentes iônicos são radiopacos, formados do bário e do iodo, e esses agentes não devem ser utilizados para realizar mielogramas, pois tem grande risco de neurotoxicidade. Já os não iônicos, que contêm o iodo orgânico, são mais hidrofílicos e têm menos efeitos colaterais. Em relação aos detalhes técnicos e preparo do paciente, a gente tem a avaliação pré-operatória como sendo muito importante, mandatória, onde a gente vai ouvir sobre as doenças anteriores, sobre
condições clínicas que esse paciente já possa ter anteriormente, como hipertensão, diabetes, doença arterial coronariana, falta de ar, que medicações eles usam durante o dia, quais alergias esse paciente tem, né? Se esse paciente fuma, se esse paciente não fuma, faz uso de bebida alcoólica, faz uso de alguma substância ilícita, né? Se houve eventos adversos em outros procedimentos que ele já realizou, se tem histórico de sintomas cardiovasculares pulmonares, né, renais. Então isso tudo faz parte da avaliação pré-operatória. Outro ponto importante na realização dos bloqueios, a antissepsia. Deve-se ter um cuidado muito importante do paciente conforme o risco de infecção. Então você precisa ter uma mesa onde o material todo será aberto, todo desinfectado, coberta por um campo estéril, lavar as mãos, né, antes, colocar luvas estéreis, preparar a pele do paciente com uma solução alcoólica, de clorexidina ou de PVPI e esperar secar até realizar o procedimento. Do monitoramento desse paciente, a sala deve conter um dispositivo com fornecimento de oxigênio, um aparelho de sucção, né, um aspirador, kit para intubação, lâminas e tubos, medicamentos de emergência, como a adrenalina, atropina, monitorização com ECG, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio. A possibilidade de monitorar o nível de consciência, oximetria de pulso e os outros sinais vitais é mandatória na realização dos bloqueios. A sala de procedimento deve conter, apesar de ser uma cirurgia minimamente invasiva, a gente precisa estar preparado para todos os tipos de eventos adversos, né? Então todo o pessoal que assiste o procedimento deve estar vestido de maneira estéril, a esterilização da sala deve estar bem feita e os procedimentos têm que ser verificados sempre regularmente. Devido ao uso da fluoroscopia, a mesa de procedimento deve ser radiotransparente. A altura e a largura da mesa devem ser compatíveis com o fluoroscópio ou arco em si. O fluoroscópio é uma das ferramentas indispensáveis para os procedimentos. Todos os procedimentos devem ser realizados sob visualização da fluoroscopia, tomografia ou ultrassom, né? A ferramenta mais utilizada ainda é o fluoroscópio. Ele vem dividido em duas partes, o monitor e o arco em C, que é onde é gerada a imagem. O monitor pode ter uma ou duas telas para que as imagens possam ser salvas e visualizadas durante o procedimento. O médico tem que ter um treinamento básico anterior para realizar de forma segura os procedimentos de bloqueio. O médico que realiza o procedimento intervencionista tem que estar devidamente paramentado, com avental de chumbo, óculos de proteção contra a radiação, luvas de proteção contra a radiação. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber notícias sobre os próximos vídeos. Até a próxima!